pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Mentoria Premium. Hoje eu vou estar com vocês aí ministrando conteúdo de matemática, certo? Mais especificamente matrizes. Eu sei que esse é um assunto temido por muita gente, certo? Mas o Enem costuma cobrar ele de modo bem simples. Eu vou desenvolver aqui algumas questões com vocês, principalmente voltado, né, para essa perspectiva do Enem, ensinando as propriedades mais importantes, certo? Desenvolvendo os modelos de questões que são mais comuns de caírem. E eu espero que vocês terminem essa aula sabendo um pouco mais sobre esse conteúdo e dominando essas resoluções de questão, certo? Vocês já sabem que qualquer dúvida podem falar com a gente no WhatsApp, pelo grupo, ou deixando um comentário aqui pelo YouTube, certo? Mas é isso, vamos embora e vamos junto. Vamos começar a nossa primeira questão. E vamos lá, vou ler ela com vocês, tá certo? O Abrigo São Lázaro tem um belo histórico de cuidado com os animais. Inicialmente, os responsáveis pelo abrigo cuidam de animais em situação de abandono, e após isso, eles tentam fazer com que os animais sejam adotados. Eles realizam campanhas semanais para aumentar o número de adoções. A quantidade de animais que foram adotados numa semana de número J do iésimo mês do início de 2020 está representada como elemento A e J da matriz abaixo. Aí a gente tem uma matriz aí, certo? E aí vamos ler o comando da questão para eu explicar quais são as compreensões necessárias para essa questão. A campanha de adoção que teve maior número de animais com o novo lar ocorreu especificamente em qual mês e semana. E aí a gente precisa olhar para essa matriz, ler as informações que foram dadas no enunciado e entender que é a principal dificuldade de vocês, certo? Entender o que significa cada coluna e cada linha, certo? E aquele número, o que é que ele quer dizer para a gente. Aí vamos lá. Aqui no texto, ele fala que a quantidade. Eles realizam campanhas semanais a aumentar o número de adoções. A quantidade de animais que foram adotados numa semana de número J, certo? J sempre vai ser a nossa linha. Então, a gente sabe que na verdade, esses números vão expressar a quantidade de animais adotados, certo? A gente precisa entender o que cada coluna e cada linha quer nos dizer. Numa conta bem simples aí, você vai perceber que a gente tem 4 linhas. E, basicamente, né, tradicionalmente é adotado que cada mês tem 4 semanas. Então, já dá para subentender que essas linhas vão representar as nossas semanas, certo? E aí, ele não disse quantos meses eles analisaram, nem especificamente qual mês foi, porque isso não importa. Importa basicamente a quantidade, certo? Então, a gente subentende que as colunas são os nossos meses. Até porque ele fala aí, ó, adotados numa semana de número J, ou seja, J são as nossas linhas, certo? E na matriz, e do iésimo mês. E o izinho, eles sempre são as nossas colunas. Então, as colunas, vamos escrever isso aqui. Ó, as nossas colunas, elas vão representar os nossos meses. E as nossas linhas vão representar as semanas, certo? Aí, cada númerozinho desse, que está expresso, né, no encontro da semana com o mês, significa a quantidade de animais que foram adotados. Ou seja, ele pede para a gente o maior número de a campanha de adoção que teve o maior número de animais com o novo lar. Basicamente, a gente vai ter que olhar para a matriz e procurar o maior número. A gente percebe que o maior número está aqui, ó, o número 10. E agora a gente vai achar a localização desse número, certo? Contando aqui, ó, as nossas semanas, eu encontro que ele tá na quarta semana. Quarta semana. E contando aqui as minhas colunas, ó, eu acho que ele tá na minha segunda coluna, que significa o meu segundo mês. Ou seja, a campanha que teve mais resultado foi efetuada, né? Ocorreu no segundo mês e na quarta semana. Vamos ver qual é a alternativa que diz isso. Letra A, segundo mês na quarta semana. Isso aí ficou muito fácil, né? Porque era logo a primeira. Mas vocês conseguem entender esse aspecto? A gente tinha que olhar para a matriz e entender, conseguir interpretá-la. Essa é a maior dificuldade de vocês, é conseguir olhar para a matriz e interpretar passo a passo do que ela quer dizer para a gente. Tente, sempre que ler a questão, entender o que é que o comando está fornecendo para vocês. Então, ele sempre fala aqui, ó, o finalzinho da questão é o mais importante desse primeiro texto do enunciado.
a quantidade de animais que foram adotados numa semana de número J, certo? Com o 10º mês do início de 2020, ou seja, a parte que for J, que são as nossas linhas, vai expressar para mim a semana, certo? E a parte que for I, né, que é esse iésimo, e iésimo é vários meses, tipo, várias repetições desse I, então são vários meses, né? Ele não contabilizou quantos meses seriam, mas isso também não importa pra gente. E aí esse izinho tá localizado nas nossas colunas, então eles são os nossos meses. E no encontro entre esses dois, a gente vai ter a nossa campanha, né, de adoção dos animais. Eu espero que tenha ficado bem compreensível isso para vocês. Essa questão foi bem para a gente desenvolver esse conceito inicial de interpretar a matriz, certo? Aí bora lá para a nossa questão de número 2. Então, pessoal, essa questão de número 2, ela não tem, né, uma questão, não é uma questão que é a cara do Enem, no sentido de ter um texto, de ter uma contextualização, certo? Mas ela vai ser muito importante para a gente desenvolver habilidades para resolver as questões de matriz do Enem, certo? Aí você vê que a gente tem 3 matrizes, né? E a questão nos pede a multiplicação dela que vai achar um resultado de outra matriz, e isso a gente vai fazer resolvendo um sistema. Parece muito complexo agora, mas vocês vão ver que se fizer passo a passo vai ficar bem bacana. Ó, sejam as matrizes A, B e C. Se A vezes B é igual a C, então x mais y mais e é igual a. Esse é o tipo de questão que você olha e acha que vai ser impossível de resolver, mas não vai, tá certo? Aqui a gente vai ter que fazer uma multiplicação de matrizes. Eu tenho duas dicas importantes para dar nessa questão. Multiplicação de matrizes e entender a ordem, né, da matriz que vai ser originada. Aí vamos por parte. Multiplicação de matriz, a gente sempre faz linha versus coluna, certo? Essa matriz, vocês vão ver que ela, né, vocês veem, na verdade, que as matrizes que a gente está multiplicando não são iguais. A gente vai fazer outra questão aqui, que elas são iguais em relação à ordem, né? Ou seja, eu tenho uma matriz 3 por 3 multiplicada por uma matriz 3 por 3. Então, eu não altero a ordem dessa matriz. Mas vocês percebem que a matriz A, ela é 3 por 3, mas a matriz B é 3 por 1, ou seja, eu tenho 3 linhas, mas eu só tenho uma coluna. Já a matriz A, não, elas são 3 linhas e 3 colunas. Aí vamos lá. A primeira dica que eu quero dar para vocês é nesse aspecto. Geralmente, né, a gente vê as matrizes desse jeito, ou seja, a minha matriz A, ela é 3 por 3 e eu vou multiplicar por uma matriz B, que é 3 por 1. E isso vai me originar a matriz C. Como é que eu vou saber a ordem de grandeza dessa matriz antes de calcular? É muito simples, ó. Você vai pegar o primeiro número dessa matriz, certo? Que indica a quantidade de linhas. E o segundo número da segunda matriz, que indica a quantidade de colunas. Então, a minha matriz resultante vai ter 3 linhas e uma coluna, certo? Vai ficar exatamente com esse rostinho, que é exatamente, ó, o que a gente tem na matriz C, tá certo? Aí, vamos lá resolver essa questão. A gente vai ter que fazer a multiplicação da matriz A, né? Então, eu vou escrever aqui, ó. Matriz A vezes matriz B é igual a matriz C. Então, eu tenho que 1 menos 1, 2, 1 e menos 3, 1 e menos 1, versus x, y e z vai ser igual a 0, menos 12 e menos 4. Aí vamos lá, passo a passo. Primeiro a gente vai fazer a multiplicação de matrizes, certo? Então eu vou ter que multiplicar toda essa linha por toda essa coluna aqui, tá certo? Então vamos lá, vai ficar 1 vezes x mais menos 1 vezes y mais 1 vezes z. Teoricamente, eu não precisaria fazer isso de escrever do que eu estou fazendo, certo? 1 vezes x é x. Eu estou fazendo só para ficar bem claro a informação para vocês e o cálculo, tá certo? Aí vamos lá para a segunda linha. Então, eu vou ter agora a segunda linha multiplicando essa coluna. 2 vezes y
mais duas vezes x, mais uma vezes y, mais menos 3 vezes z. Essa foi a nossa segunda linha, certo? Agora eu vou fazer, ó, essa linha vezes a coluna de novo. Então, eu vou ter 1 vezes x, mais 1 vezes z, perdão, 1 vezes y, mais menos 1 vezes z, certo? Aí, isso aqui vai ficar assim, ó. Eu vou resolver fora aqui para poder colocar dentro da matriz, porque eu acredito que assim fique mais fácil de vocês compreenderem, certo? Aí, vamos lá, eu vou ficar com x menos y mais z na primeira linha. Vou ficar aqui com 2x mais y menos 3z na segunda linha. E x mais y menos z na segunda linha. Então, como é que vai ficar a nossa equação? Eu vou ficar com x menos y mais z, 2x mais y menos 3z e x mais y menos z. E isso tudo vai ser igual à matriz C, que é 0, menos 12 e menos 4. Aí agora como é que a gente vai fazer para resolver esse embaralhado aí, ó? Vou puxar essa setinha para cá, certo? E aí, eu sei que a forma como a matriz está exposta dificulta um pouco essa compreensão. Mas esse x menos y mais z, ele representa um termo, certo? E aí, vocês percebem que de um lado a gente tem uma matriz 3 por 1 e do outro a gente também tem uma matriz 3 por 1. E elas se igualam. Ou seja, esse primeiro termo, que eu chamo de x menos y mais z, ele vai ser igual a zero, que é o primeiro termo correspondente do outro lado. 2x mais y menos 3y vai ser igual a menos 12, que é o termo que corresponde do outro lado, certo? E com isso a gente vai fazer sistemas. Aí vamos lá, ó. X menos y mais 3, mais 3 não, mais z, é igual a zero, certo? Essa aqui é a minha primeira equação. Na minha segunda equação, eu tenho que 2x mais y menos 3y é igual a menos 12. E a minha terceira equação, eu tenho que x mais y menos z é igual a menos 4. Aqui acabou a parte de matrizes. O que a gente vai ter agora é um sistema de equações, certo? E a gente vai ter que brincar com essas equações aí para conseguir achar os nossos valores. Aí, vamos para a primeira etapa. Vou botar aqui, ó. Primeira etapa. A gente vai pegar a equação de número 1 mais a equação de número 3, certo? E como é que a gente vai fazer? A gente vai somar essas duas equações. Então, eu vou reescrever aqui elas para a gente conseguir fazer os nossos cálculos. X menos y mais z é igual a zero. X mais y menos z é igual a menos 4. Essa é a equação 1, essa é a equação 3. A gente vai fazer a soma dessas equações. Eu não sei se vocês percebem, mas a gente tem termos aí que dá para ser cancelado. Por quê? O que é que significa esse cancelamento, né? Significa que quando eu somar mais z com menos z, é como se eu tivesse 1 e somasse com menos 1. Ou seja, eles vão se cancelar, porque eles vão chegar a zero, né? Então, ó, a gente corta, corta, corta e corta. Só que x mais x vai me dar 2x, certo? Então, eu fico que 2x é igual a 0 mais menos 4 é menos 4. Então, eu acho que x é igual a menos 2, certo? Fechado. Aí, agora, a gente vai para a nossa etapa de número 2. Vou botar aqui, ó.
botar aqui em cima. Eu espero que a gente tenha espaço suficiente para isso. Segunda etapa. Eu vou pegar a equação de número 1 mais a equação de número 2, certo? E a gente vai fazer o seguinte. Equação de número 1. X menos y mais e é igual a zero. E a equação de número 2. 2x mais y menos 3, z é igual a menos 12. Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa equação de número 1 e multiplicar por 3, ó. Vezes 3, porque eu vou ficar com 3x menos 3y mais 3z. Vocês conseguem entender por que que eu faço isso? Que é para conseguir, da mesma forma, cancelar os termos, ó. Mais 3z mais menos 3z vai dar zero, certo? Então, ó, corto e corto. Só que aí no final eu vou ter que somar o resto. Aí 3x mais 2x vai me dar 5x. Menos 3y mais y vai me dar 2y mais 2y. E isso tudo vai ser igual a menos 12. Eu já sei o valor de x, que é menos 2. Então, vai ficar 5 vezes menos 2 mais 2y é igual a menos 12. Aí fica 2y de um lado é igual a menos 12. 5 vezes menos 2, menos 10. Quando eu passo para o outro lado, ele vai positivo. Então, mais 10. 2y vai ser igual a menos 2, certo? Então, menos 2y, né, pessoal? Porque eu errei aqui, ó. Esse sinal, ele é negativo. Eu não tenho menos 3y mais y, então ele fica negativo, ó. Menos 2y, menos 2y, menos 2y. Então, eu tenho que menos 2y é igual a menos 2. Quando eu passar esse menos 2 dividindo, o menos com menos cancela. E eu vou ter que y é igual a 1. Agora, a gente terminou a parte de conta, certo? Terminou assim. Porque para achar y agora, a gente apenas substitui em uma das fórmulas. Qualquer uma delas vai dar certo. Então, vamos aqui, ó. Vou apertar aqui em cima. Terceira etapa. Eu vou pegar essa equação 3 aqui, ó. X, que a gente tem que é menos 2, mais y, que a gente tem que é 1, menos z vai ser igual a menos 4. Então, eu tenho que menos 2 mais 1 me dá menos 1, certo? Eu jogo esse menos 1 para o outro lado, então eu tenho que menos z vai ser igual a menos 4 mais 1. E aí, eu vou achar que z é igual a 3. E aí, a gente vai para a última etapa da questão. Ele não pede para a gente, ó, vou colocar aqui embaixo. A soma de x mais y mais z. Então, agora é só literalmente somar. Eu tenho que x, que é menos 2, mais y, que é 1, mais z, que é 3, vai me dar exatamente 2, certo? Que é o que a gente encontra, ó, na alternativa letra E, aqui. E eu sei que essa questão foi muito extensa porque ela envolveu muitos fatores. Então, a gente teve que definir a ordem da matriz, certo? Multiplicar essas matrizes para encontrar a matriz resultante da multiplicação, fazer um sistema, certo? Para cada uma delas e desenvolver esses sistemas para achar as incógnitas. Geralmente, as questões de matrizes de multiplicação do Enem, elas envolvem uma multiplicação direta. Normalmente não vem com incógnitas ou vem com menos incógnitas. Mas é bom assim porque a gente se prepara para todas as possibilidades, entendeu? E vamos embora para a nossa questão de número 3. Bora lá. Uma construtora pretende investir na construção de imóveis em uma metrópole com 5 grandes regiões. Deixa eu selecionar aqui a canetinha já. Fez uma pesquisa sobre a quantidade de famílias que mudaram de uma região para outra, de modo a determinar qual região foi o destino de maior fluxo das famílias.
sem levar em consideração o número de famílias que deixaram essa região. Então, ele basicamente quer que a gente só contabilize a quantidade de família que chegou até o local que eles pretendem investir. Aí, os valores da pesquisa estão dispostos em uma matriz A e J, que o J varia de 1 a 5 e em que o elemento A e J corresponde ao total de famílias em dezenas que se mudaram da região I para a região J durante um certo período, e o elemento A e J é considerado nulo, uma vez que somente são consideradas mudanças entre regiões distintas. A seguir estão representadas a matriz com os dados da pesquisa. O que é que ele quis dizer com esse negócio de número nulo, que eu tenho certeza que muita gente vai ler e vai fazer não entendi nada. Basicamente, ele está falando que, ó, essa aqui é a região 1 e essa aqui também é a região 1. Essa aqui é a região 2, essa aqui é a região 2. Esse valor, ele expressa a quantidade de família que saiu de uma região e chegou em outra. Vocês concordam comigo que se eu saio da região 1 para algum outro lugar da região 1, eu não saí da região 1, então é óbvio que esse número vai ser zero. Então, qualquer número que represente região 1, região 1, região 2, sempre vai ser zero, porque eu não contabilizo mudanças que são feitas dentro de uma mesma área. Mas já, ó, as pessoas que saíram da região 1 e chegaram na região 2 são contabilizadas, certo? O que a gente tem que entender dessa matriz? Que a soma de cada coluna vai me gerar o valor total, né, da quantidade de famílias que chegaram, a quantidade das dezenas, né, de famílias que chegaram naquele local. Ou seja, se eu fizer a soma de toda essa coluna aqui, eu vou saber a quantidade de dezenas de famílias que chegaram na região 1, certo? E aí, ó, é só a gente pensar que as linhas, elas vão ser, ó, essas linhas aqui, elas vão ser as nossas regiões de origem. Regiões de origem. Já as colunas aqui, ó, vão ser as nossas regiões de destino, certo? E aí, a soma de cada coluna vai fornecer para a gente esse valor, né, da quantidade de dezenas de famílias que chegaram naquela região, certo? Então, vamos lá, ó. Vou passar aqui um traço com vocês e vamos somar cada região. Deixa eu apagar aqui para ver se o gráfico não fica tão confuso. A matriz, né? Perdão. Então, vamos lá, ó. Região 1. Eu tenho que foi para lá 2 mais 1 mais 3, ou seja, 4 dezenas de famílias. Na região 2, eu tenho que foi 4 mais 2, 6, mais 2, 8, ou seja, 8 dezenas de família. Na região 3, eu tenho 6 mais 2, 8, com mais 2, 10. Então, eu tenho que nessa daqui chegaram 10 dezenas de famílias. Na região 4, eu tenho 2 com 2, 4, com 3, 7, com 4, 11. Então, eu tenho que chegar a 11 dezenas de famílias. E na região 5, que é a última região, eu tenho que 5 com 3, 8, 8 com 4, 12. Ele afirma, né, na verdade, que a empresa irá investir na região que tivesse mudado mais gente para lá. Ou seja, a nossa região de número 15 apresentou um maior número de famílias, certo? Está contabilizado em dezenas, né? Então, 12 vezes 10 são 120 famílias que chegaram nessa região. E aí, essa questão foi... então o investimento, ó, vai para a região. Vamos ler aqui o comando da questão, né? Ó. Qual região foi selecionada para o investimento da construtora? Região de número 5, porque ela recebeu mais dezenas de famílias. Vocês conseguem entender isso? É bem aquilo que eu falei na primeira questão, né? A gente precisa entender as informações que o gráfico está fornecendo para a gente. A matriz, no caso. E aí, por exemplo, se eu somasse as linhas, eu ia ter a quantidade de famílias que saíram daquela região, certo? Então, se eu somasse a linha da região 1, eu ia ter a quantidade de famílias que saíram dali. Só que essas famílias que saíram da região 1, elas se distribuíram por várias outras regiões, certo? Então, é basicamente isso. Conforme vocês forem fazendo mais questões, e se vocês precisarem de mais questões, vocês podem tanto pedir a gente quanto ver com seus próprios assessores. Eu acho que isso é mais fácil, mas pode falar com qualquer pessoa, que a gente vai disponibilizar mais listas. E
à medida que você vai fazendo mais questão, tanto matemática quanto física é prática. Então, eu sou ruim em tal assunto, faça mais questão daquele assunto, entendeu? Se seu problema for teórico, for base, ok, assista a aula, leia livro, veja como você pode solucionar essa questão teórica. Mas se você já tem uma boa base e ainda assim não consegue desenvolver, você precisa treinar mais questões sobre aquele assunto, certo? Essa foi a nossa questão de número 3. Bora lá agora para a nossa questão de número 4. E por que que eu soltei esse sorrisinho? Porque eu tenho uma dica muito bacana para dar para vocês hoje, que muita gente geralmente tem dúvidas sobre isso, certo? E não é uma questão das mais difíceis, é só porque a gente tem o costume de quando vê um assunto que é complicado, travar com ele, não querer aprender, gerar uma certa aversão. Mas essa é uma questão que eu acho que se caísse seria um diferencial de quem sabe resolver, sabe? Para sair ali daquelas questões que são consideradas fáceis e que essa não seria uma questão tão difícil, mas que pelo desconhecimento seria considerada uma questão difícil. É tipo quando cai questão de log, que é só substituição ou coisa bem simples. Para quem assistiu a mentoria de logaritmo vai saber do que eu tô falando. E geralmente é considerada uma questão difícil porque pouca gente acerta, sabe? Ela tem um nível baixíssimo de assertividade e não é necessariamente que a habilidade para ela fosse muito difícil, mas é porque o desconhecimento sobre o assunto provoca esse baixo índice de acerto, sabe? Mas vamos embora para a nossa dica prêmio e eu vou falar aqui com vocês sobre matriz transposta, ou alguns também conhecem como matriz transversa. E basicamente o que é isso? A gente tem que pensar que as matrizes elas podem mudar a sua conformação. Então, a matriz transposta ou matriz transversa nada mais é do que a inversão das linhas pelas colunas. Então, basicamente, vamos falar muito grosseiro assim. Se eu tinha uma matriz em pé assim, ela deitou, tá ligado? As linhas delas, as linhas se transformaram em colunas. Ou se eu tinha uma deitada, ela se levantou, assim. Então, as minhas linhas se transformam em colunas ou as minhas colunas se transformam em linhas, vai depender. A matriz transposta, deixa eu escrever aqui para vocês, né? Matriz, que é para vocês terem isso aí anotadinho, certo? Matriz transposta ou matriz transversa. É a mesma coisa. Como é que é denominado? Basicamente é o seguinte, ó. Se eu tenho uma matriz que ela é 3 por 2, certo? Ou seja, 3 linhas e 2 colunas. Se eu fizer a matriz transposta dela, eu vou ter a matriz A transposta, esse Tzinho em cima, significa que ela foi transposta, 2 por 3. Vocês conseguem visualizar isso? Se eu tinha uma matriz que tinha 3 linhas e 2 colunas, duas colunas, ela vai se tornar uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. É só e somente isso. Somente. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças, nem nada. Eu vou resolver uma questão com vocês agora exatamente sobre esse assunto e vocês vão ver que não tem nenhum mistério. Bora lá. Sejam. A cara dela é bem feia, assim, eu concordo. Quando a gente olha assim dá um desespero, mas vamos com calma. Sejam as matrizes A transposta igual a e B transposta igual a. Se A mais B é igual a ele da outra matriz, então X mais Y é. Como é que a gente ia saber que essa questão precisaria usar a matriz transposta? Vocês veem que aqui não tem nenhum expoente e aqui a matriz que eu tenho, ó, as duas estão com expoentes. Então vamos lá transformar as duas. Se a matriz AT é igual a 2, 4, x mais 1 e 3, logo A, que é a sua versão não transposta, digamos assim, vai ser igual a o 2. O 2 coincidentemente, ele vai continuar tendo a mesma linha. O primeiro número sempre vai acontecer isso com ele, certo? Mas o 4, ó, já vou jogar ele aqui embaixo, certo? E aí, outra linha, ó, o x mais 1 passa a ser aqui, ó, primeiro termo, daqui de cima, e o 3 vem pra cá. Então, essa é a minha matriz A. Do mesmo jeito, vamos fazer com a matriz transposta B, que é igual a 1,
2y menos 3 e menos 3 vezes 1, certo? Logo, a sua matriz não transposta vai ser igual a 1, 2y menos 3, certo? O 2, ó, ele cai para debaixo do 1. E o menos 3, ó, vem aqui para cima e o 1 fica embaixo dele. Então, essa é a nossa matriz. Transformando no que a questão disse pra gente de A mais B é igual a 3, 2, 5 e 4, a gente vai ter que a matriz A, que a gente achou que é 2x mais 1, 4 e 3, mais a matriz B, que a gente viu que é 1, menos 3. Deixa eu apagar que ficou meio feio aqui. Eu não quero ninguém confundindo isso aqui, não. Bora lá. 3, 5. Opa, menos 3, errei de novo, gente. 2y menos 3 e 1 é igual a 3, 2, 5 e 4. Aí você pronto, né? O que que eu vou fazer agora? Agora tu vai somar a matriz, tá certo? Então, a gente soma o primeiro termo com o primeiro termo da outra matriz, o segundo termo com o segundo termo e assim sucessivamente. Vamos fazer junto aqui que aí vocês vão entender tudo bem direitinho. Bora lá, ó. Vamos somar o primeiro termo dessa com o primeiro termo dessa. Então, e eu só posso fazer isso porque elas são matrizes iguais. 2 por 2, certo? Todas duas. E aí, ó, 2 mais 1 eu vou ter 3, certo? Somando isso aqui com isso aqui, ó. X mais 1 mais menos 3, eu vou ficar com x menos 2, certo? Então, ó, x menos 2. Aí eu somo mais 4 com 2y menos 3, então vou ficar com 2y mais 1. E 3 com 1, eu vou ficar com 4, certo? E isso vai ser igual, essa é uma matriz, e isso vai ser igual a 3, 2, 5 e 4. É aquilo que eu falei naquela primeira questão. Os valores que estão desse lado, eles correspondem aos valores que estão do outro, porque a gente tem uma igualdade, certo? Se fosse diferente, ia estar errado. Pode ter certeza. Então, vocês veem que, ó, o 3 é igual, 3 igual. 4 igual, 4 igual. O que que a gente subentende? Que esse x menos 2 vai ser igual a 2, certo? Então, x menos 2 é igual a 2. Logo, x vai ser igual a 2. O menos 2 passa para lá positivo, então eu fico com x igual a 4, certo? Ó, perfeitinho isso aqui, fácil, fácil. E o 2y mais 1 vai ser igual a 5, certo? Então, 2y mais 1 é igual a 5, então 2y vai ser igual a 5 menos 1, que vai dar 4. Y vai ser igual a 2, porque fica o 2 passa lá para lá dividindo, né, o 4. E aí a gente vai responder, ó, o que ele perguntou aqui, que é o valor de x mais y. Então, eu vou ter que x mais y vai ser igual a 4 mais 2. E eu acho aqui o valor 6, que é a minha alternativa de letra B. Tá vendo como não foi uma questão necessariamente difícil, mas que ela é um conteúdo, ela faz parte, né, de um conteúdo que a gente geralmente tem uma aversão a ele. Então, muita gente erra, entendeu? Mas a gente basicamente inverteu os valores e depois somou. Somou e depois igualou. Foi só isso que a gente fez, pessoal. E aí a gente precisa trabalhar essa noção que a gente tem de considerar tudo difícil e por isso não conseguir desenvolver alguma habilidade, quando tudo tá na nossa cabeça, certo? Se você disser que você consegue fazer isso, você consegue e acabou. E aí, bora simbora para nossa questão de número 5, que a gente tá quase acabando a lista. E é isso, pessoal. Vamos lá dar uma olhadinha nessa questão. Essa questão, ela é bem parecida com aquela primeira que a gente fez, só que nessa vocês percebem que não tem incógnitas. Então, vocês vão ver que eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz na primeira. A diferença é que tem valores e quando tem valores fica mais fácil todo mundo compreender.
E aí, vamos lá ler ela. Uma indústria farmacêutica produz 3 tipos de suplementos alimentares, X, Y e Z. Os suplementos são compostos de vitamina B, D e E em miligramas por cápsula. Prestem atenção nisso aqui, certo? Com concentrações diferentes. A matriz M representa a quantidade de vitamina em miligrama por cápsula de cada suplemento. A matriz P, essa daqui, ó, representa a produção diária de cápsulas de suplementos. Aí tem aí as duas matrizes, certo? Estão devidamente especificadas. Essa questão aí foi muito boazinha, porque ela já disse pra gente qual coluna é o que e qual linha é o que, certo? Qual matriz a seguir representa a quantidade em gramas de vitamina B, D e E utilizada na produção diária de cápsulas de suplemento X, Y e Z. Basicamente, o que ele está dizendo para a gente? Que a empresa farmacêutica, certo? A indústria farmacêutica produz determinado medicamento. Aí ele nos dá a quantidade que é produzida diariamente e as concentrações de cada produto desse. E aí ele pede para a gente multiplicar para entender qual é o valor total, certo? Que eles gastam, digamos assim, por dia. Aí vamos lá, eu vou ter a matriz P, certo? Que ela me dá que foi produzida 200 unidades do composto X, 500 unidades do composto Y e 300 unidades. Peraí, que isso aqui ficou bem feio, né, pessoal? Pronto. 300 unidades do composto Z. Essa aqui é uma matriz, né, como eu sempre digo, 3 por 1. Foi o que eu disse no começo da aula, também naquela questão, vocês vão ver que é a mesma coisa. Aí, eu vou multiplicar ela pela matriz M, que é 3 por 3, né? Aí, vamos lá. A matriz M, ela vai dar que é 1, 1 e 2. E isso forma a vitamina B. Isso é a concentração, ó. Eu tenho uma concentração do composto X, aí uma concentração do composto Y e 2 concentrações do composto Z, entendeu? É isso que ele está dizendo para a gente, dentro daquela vitamina. Aí na segunda vitamina, que é a vitamina D, a gente tem 3, 3 e 1, vitamina D. E na vitamina E, a gente tem 4, 5 e 6, vitamina E. Eu vou desenhar uma matriz maior e da mesma forma que eu fiz na questão 1, eu vou colocar explicitamente a primeira linha multiplicada para vocês visualizarem e as outras eu vou estimular vocês a fazer de cabeça, certo? Porque na hora do Enem você não pode perder tempo desenhando esse tipo de conta. Se você achar que vai se perder, é mais válido que você desenhe esse tipo de conta para não perder a questão do que não desenhe. Mas a prática leva a gente não anotar esse tipo de continha, entendeu? Então, pratiquem para vocês não perderem tempo fazendo esse tipo de cálculo e fazer logo de cabeça. Então, vamos lá. O que foi que eu disse a vocês? A gente multiplica coluna por linha, certo? Então, bora lá fazer isso. Eu vou botar aqui outra cor que eu circulo e deixo claro para vocês. Eu vou fazer 200 vezes 1, 500 vezes 1, 300 vezes 2, certo? Então, vamos lá. 1 vezes 200 mais 1 vezes 500 mais 2 vezes 300. Isso vai me dar o valor total do primeiro composto, que é a vitamina B. Aí, vamos lá para o segundo composto. Eu vou ter 3 vezes 200 mais 3 vezes 500 mais 1 vezes 300. Isso aqui vai me dar a vitamina D, certo? E aí, vamos agora para a nossa última linha, que é 4 vezes 300 mais 5 vezes 500 mais 6 vezes 300. Agora, vamos resolver isso aqui para montar direitinho a nossa matriz, certo? Vamos dar de cor de novo para ficar bem visual. Eu vou ter 200 mais 500 mais 600, certo? Nessa primeira linha. Não vou contar aqui e desenhar de novo tudo isso. Então, vamos colocar o valor direto. Vai me dar 1.300 miligramas. Lembre, todas as concentrações aí, todos os cálculos estão feitos em miligramas. Eu optei por transformar isso no final, certo? Você poderia ter transformado desde o começo. Eu optei por transformar no final.
Aí o de baixo, 3 vezes 200 dá 600, 3 vezes 500, 1.500, mais 300, né? Isso vai dar 2.400 miligramas. E fazendo as continhas do de baixo, a gente vai achar 5.100 miligramas. Essas são as concentrações que a gente achou para vitamina B, vitamina D e vitamina E, certo? Lembrando aquilo que eu falei no começo. Se eu tenho uma matriz que é 3 por 1 multiplicado por uma matriz que é 3 por 3, certo? Aqui está invertido, nesse caso não atrapalhou a gente, mas fica, ó, o primeiro com o segundo, porque era para ter multiplicado a matriz M vezes a matriz P, certo? Isso vai me dar uma matriz, vou colocar uma letra qualquer só para a gente identificar, 3 por 1, certo? E aí, lembre que está em miligramas, ele pediu o resultado em gramas, certo? Então, de miligramas para gramas, a gente divide por 1.000, certo? Então, a gente vai colocar, ó, uma vírgula em cada. Então, eu vou ficar com uma matriz. Opa, tô dando spoiler aqui da próxima questão já. Eu vou ter uma matriz 1,3, 2,4 e 5,1. E isso aqui, ó, a gente encontra na alternativa de letra A. Tá vendo que não teve mistério algum? A gente só multiplicou e o único cuidado que você precisa ter é multiplicar certo, porque é sempre a coluna pela linha. Na próxima questão, a gente vai fazer um que vocês podem se confundir um pouco mais, que é quando a gente tem matrizes de mesmo tamanho. E aí a gente tem que fazer uma multiplicação um pouquinho mais chata, mas que não passa de uma multiplicação também. E aí, vamos deixar de papo e bora logo para a nossa última questão, que é a nossa questão de número 6. Bora lá que eu vou ler a questão junto com vocês. Uma das utilidades da criptografia é enviar dados de forma que, se interceptados, não sejam compreendidos. Por exemplo, ao se enviar o código antes de chegar ao destinatário, ele é sujeito ao código-fonte do sistema de criptografia e tem os seus caracteres codificados, isto é, convertidos em sinais adequados à transmissão. Quando o novo código chega ao destino, o recebedor o submete ao código-fonte inverso, que retorna o código inicialmente enviado. Suponha que o código numérico, e aí ele dá um valor para a gente, certo? Deixa eu grifar. Opa! Pronto. Grifar aqui para a gente o código numérico. Será enviado a um sistema de dados e que o código-fonte utilizado para a criptografia corresponde à matriz 3 por 3. A seguir, a qual deve ser multiplicada à esquerda pela matriz C, formada pelos algarismos que compõem esse código. Aí ele dá aqui a matriz A, certo? Que é a matriz que a gente chama de código-fonte. E pronto. Os algarismos do código são dispostos na matriz C, de modo a preencher cada linha por vez. Ou seja, esse número aqui, ó, ele vai preencher uma matriz C, 3 por 3, certo? Ou seja, ele tem 9 algarismos, de modo a preencher cada linha por vez, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Eu já vou preencher ela para vocês verem. A matriz obtida após os dados serem submetidos ao código-fonte e criptografados, bom, o que vai acontecer aqui? Eu vou transformar o código em matriz para vocês verem o que deveria ser feito e a gente vai multiplicar essas matrizes e obter a criptografia. Essa questão foi a que eu falei para vocês que a gente vai multiplicar matrizes de mesma ordem, ou seja, ambas as matrizes são 3 por 3. E o que a gente tem que ter cuidado nela? A multiplicação, que é um pouquinho mais chata, mas continua sendo uma multiplicação simples qualquer. E aí a gente só tem que atentar direitinho para fazer as referências certas, ok? Aí bora lá. Ele diz que esse código-fonte vai ser uma matriz 3 por 3, da esquerda preenchida da esquerda para a direita e de cima para baixo. O que significa? Que vocês iriam pegar essa matriz C e preencher ela assim, ó. 1, 2, 0, da esquerda para a direita e de baixo para cima, ou seja, a primeira linha e os primeiros números iriam para a primeira linha, certo? 1, 2, 0, 0, 0, 3, 4, 1, 2. Tá aqui a nossa matriz C. E a gente vai multiplicar essa matriz pela matriz A, que é 1, 2 e menos 1, 2, 3 e 0, 1, 1 e 0.
E a gente vai obter, assim, o nosso código criptografado, certo? Eu vou fazer aqui parte a parte com vocês, porque é uma conta chatinha e eu confesso, mas não é difícil. Aí vamos lá. Lembre que a gente tem que multiplicar a primeira linha pela primeira coluna. Isso vai dar o primeiro termo da gente. Depois, a primeira linha pela segunda coluna. Isso vai dar o segundo termo ainda da primeira linha. E assim sucessivamente. Vamos fazer aqui para vocês verem, ó. Primeiro termo. 1 vezes 1 vai dar 1, certo? Ó, 1 vezes 1. Lembre, a linha por coluna. 1 vezes 1 mais 2 vezes 2 mais 0 vezes 1. Pronto, acabou o primeiro número. Aí vamos lá, primeira linha, segunda coluna. Então, 1 vezes 2, 1 vezes 2, mais 2 vezes 3, mais 0 vezes 1. Acabou a segunda coluna. Bora para a próxima. Terceira coluna aqui. E ainda na primeira linha aqui. 1 vezes 0, não, perdão, pessoal. 1 vezes menos 1. 1 vezes menos 1, mais 2 vezes 0, mais 0 vezes 0, certo? Essa primeira linha eu fiz assim, para explicitar para vocês como é que deve ser a multiplicação direitinho. A próxima eu vou fazer um pouquinho mais direto, deixando só a soma para o final. Aí, bora lá agora, ó. Vou até mudar a cor para ver se fica um pouquinho mais dinâmico para vocês entenderem. A gente vai agora pegar a segunda linha e repetir o processo. Primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna. Para achar o primeiro, o segundo e o terceiro termo, certo? Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter 0 vezes 1, então eu vou ter 0 mais 0 vezes 2, também dá 0, mais 3 vezes 1, então 3, certo? Vou deixar assim para a gente fazer a soma no final. Aí, vamos para a segunda linha de novo, só que agora para a segunda coluna aqui. Aí, eu vou ter 0 vezes 2, que vai dar 0, mais 0 vezes 3, que vai dar 0, e 3 vezes 3, certo? Deixa eu confirmar. 3 vezes 1, perdão. 3 vezes 1, ó. 3 vezes 1, que aí vai dar 3. Aí, agora, vamos aqui, ó, para a terceira coluna. E ainda com a segunda linha da primeira matriz. Aí, 0 vezes 1, vezes menos 1, 0, né? Perdão. Mais 0 vezes 0, que é 0. E 3 vezes 0, que vai dar 0 também. Aí, vamos para a nossa última linha, graças a Deus. Aqui, ó. Vamos agora pegar a terceira linha e fazer de novo o processo. Vou apagar aqui com a borrachinha, ó, pra gente conseguir, pra eu conseguir ir riscando com vocês. Tá certo? Pegar de novo aqui a canetinha. E vamos embora. Aí, bora lá. 4 vezes 1, certo? 4 vezes 1 é 4, mais 1 vezes 2, que vai dar 2, e 2 vezes 1, que vai dar 2. Aí, bora de novo. Terceira linha, agora, ó, segunda coluna. Então, eu vou ter 4 vezes 2, que vai dar 8, mais 1 vezes 3, que vai dar 3, mais 2 vezes 1, que vai dar 2. Pronto, agora vamos para a nossa última para fechar. 4 vezes menos 1, menos 4, ó. 4 vezes menos 1, menos 4. Aí, agora, 1 vezes o 0. 0. E agora 2 vezes o 0. 0 de novo. Então, a gente terminou a nossa matriz de modo geral. Agora, a gente vai somar para obter o final dela. Aí, vamos lá. Vamos aqui para essa primeira. 1 vezes 1, mais 2 vezes 2, mais 0 vezes 1, dá 5. Só você fazer aqui, ó. 1 mais 4. Aí, aqui, esse valor aqui, 2 vezes 3 dá 6, mais 2, 8. Então, 8. E aqui, o nosso último valor, aqui dá 0, aqui dá 0. Então, aqui, ó, ficou menos 1, certo? Por aqui já dava para achar qual era a matriz, né? Mas vamos terminar.
0 mais 3 vai dar 3. 0 mais 3 vai dar 3 de novo. E aqui, 0 mais 0, 0. Agora aqui, ó, na nossa última linha, 4 mais 2 vai dar 8. 8 mais 2 dá 13 pra gente. E aqui, 0, 0, né? Menos 4. Então, a gente achou, ó, a matriz, né? Do nosso código criptografado. E aí, sem querer, eu acabei na edição deixando a minha imagem na frente das alternativas, mas a nossa alternativa aqui seria a letra A. Vocês conseguem visualizar bem, também conseguem visualizar bem aí na lista, né? Essa foi a nossa última questão. Eu tentei abordar nela, né? Todas as questões dos padrões que eu achei mais importante de resolução e mais importante para vocês irem para a prova do Enem sabendo, certo? Resolvam mais questões desse assunto para vocês ficarem com ele bem afiadinhos. E no mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Eu espero que tenha ajudado vocês, assim como todas as outras. A gente tem várias mentorias aí disponíveis para vocês de logaritmo, de função quadrática. Foi lançada essa semana de termometria e dilatação também, certo? E tantas outras que a gente tem aí. Essa fase final depende exclusivamente de vocês, certo? A gente, como mentor, como assessor e como monitor da prova, está fazendo o possível para proporcionar o melhor caminho, a melhor trajetória para vocês, mas a gente pode proporcionar as melhores coisas, mas se vocês não tirarem bom proveito disso, infelizmente a meta não pode ser alcançada, mas a equipe está preparadíssima e pronta para ajudar vocês em tudo. E é isso, deixem um like aqui pra gente, deixem algum comentário, seja aqui, seja no WhatsApp, algum pedido, algum feedback, a gente tá aqui às ordens. E é isso. Tchauzinho, até a próxima e bons estudos para vocês.